Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O vento do outono sussurrava. Quanto mais perto Wang Chong chegava ao grande salão, mais nervoso ele se sentia. Talvez somente quando você perder alguém você saiba o quão querido ele era para você. Ele viveu sua vida anterior em transe, sem se importar com nada e sem permitir que nada o incomodasse nem um pouco. Era difícil imaginar que apenas fazer uma refeição o deixaria tão nervoso. Isso deveria ser o que eles chamam de medo de retornar à terra natal. Wang Chong resmungou. Erguendo a cabeça, ele viu um portão enorme com duas cabeças de leão, uma à esquerda, uma à direita. O refeitório de sua família ficou logo em frente. A família Wang não era um grande clã de nobreza e, como tal, não era rigidamente restringida por tradições e decoração. No entanto, ainda era um clã de generais. Sua mãe não pode ter criado muitas regras para limitar suas ações, mas eles ainda tinham que manter a marca condizente com um grande clã. O clã Wang tinha muitos descendentes. No entanto, independentemente de quem fosse, e isso incluía o seu pai também, enquanto estavam na capital, eles tinham que voltar para casa para uma reunião familiar semanal. Todos se reuniram em volta de uma enorme mesa redonda e compartilharam uma refeição harmoniosa. Este foi o último dia de punição de Wang Chong. Esta também foi sua primeira reunião de refeição em família nos últimos 7 dias. No entanto, o que incomodava Wang Chong não era isso. Se as coisas progredissem como em sua vida anterior, a essa altura, seu pai já teria voltado para casa. Devido aos deveres oficiais de seu pai, ele frequentemente saía de casa cedo pela manhã e retornava apenas tarde da noite. Mesmo como seu filho, ele não conseguiu encontrá-lo quando quis. Depois daquele incidente, seu pai deixaria rapidamente a capital para o quartel militar. Muito provavelmente, pelo próximo meio ano, ele não conseguiria encontrá-lo. Se ele quiser evitar que esse incidente aconteça e mude o destino de seu clã, este encontro familiar será a melhor oportunidade para ele fazer isso, assim como a última. Mas será que seu pai acreditará nele? Lembrando-se de como ele era naquela época, Wang Chong ficou em silêncio. Colhe-se o que se planta. Em sua vida anterior, ele sempre se pensou em si mesmo como um transcendente e agiu como um hedonista. Levando a vida como um mero jogo, ele cometeu muitas ações ridículas diferentes. No começo, ele queria obstinadamente vagar por este mundo vagarosamente e brincar. Como tal, ele ficava fora dia e noite e fazia muita companhia. O mais ou de que sua irmãzinha falava era um deles. Em sua vida anterior, Wang Chong era uma pessoa direta e honesta. Ele não pensava muito nas coisas. Ele frequentemente pensava que, como eram amigos, deveriam tratar um ao outro com sinceridade. Ele nunca pensaria que os outros descendentes eram tão intrigantes. Na superfície, eles tratavam você como seus irmãos, mas pelas suas costas, eles jogavam várias adagas em você. Esses sujeitos usaram seu nome para brincar do lado de fora. No final, ele foi até mesmo rotulado com o pecado de estuprar uma aldeã à luz do dia. Os outros assuntos poderiam ser perdoados, mas estuprar uma aldeã foi realmente um exagero. Até mesmo seu pai, que estava frequentemente nos campos e raramente interferia em seus negócios, ao saber desse assunto, voltou correndo no meio da noite. Wang Chong ficou de castigo por uma semana devido ao caso. Ele havia decepcionado completamente seu pai devido a esse assunto. No período após sua transcensão, mesmo que ele fosse rebelde e frequentemente cometesse ações inapropriadas, ele não havia caído a tal ponto. Mas estuprar uma aldeã. Isso já estava desafiando os limites morais de seu pai. Dali em diante, seu pai desistiu de todas as esperanças em seu filho e nunca mais se importou com ele. Wang Chong só percebeu muito tempo depois do incidente que havia sido tramado por Mais ou e os outros bastardos e ficou extremamente deprimido por um longo período de tempo. Mesmo que ele soubesse disso, ele provavelmente não seria capaz de explicar tudo aos seus pais claramente. Além disso, se não fosse por sua incapacidade de ver através das verdadeiras cores dos outros, ele não teria sido traído assim. Dadas as emoções atuais que seu pai e sua mãe estavam experimentando, não havia como eles ouvirem suas palavras. Afinal, que coisas corretas um playboy ignorante poderia fazer ou dizer? Nesse ponto, Wang Chong sentiu uma amargura intensa em seu coração. Ele não teve escolha a não ser engolir sua cabaça amarga que ele mesmo havia semeado. Não importa o que aconteça, não posso continuar agindo como um idiota. Tenho que mudar a impressão que meu pai tem de mim de um jeito ou de outro. Wang Chong estava totalmente ciente de que ele só tinha essa reunião de refeição em família para mudar a noção que seus pais tinham dele. Ele tinha que fazê-los entender que ele não era mais a mesma pessoa que era. Ele teve que reconquistar a confiança deles aos poucos. Wang Chong respirou fundo. Nesse ponto, ele já sabia o que tinha que fazer. Jovem mestre. O portão estava bem fechado. Ao ver Wang Chong, os dois guardas robustos vestidos em uniformes curvaram suas cabeças para cumprimentá-lo. Os dois homens pareciam ter ombros largos e uma estatura imponente.
A presença deles parecia uma torre celestial indomável e com um único olhar, ficou claro que eles tinham passado por inúmeras guerras no campo de batalha. Tem sido difícil para vocês dois. Wang Shong parou por um momento ao lado deles e agradeceu sinceramente. Ele se lembrou desses dois guardas. Eles foram especialmente escolhidos por seu pai, Wang Yan, do quartel militar para guardar a residência. Somente com uma longa jornada alguém conhecerá a resistência de seu cavalo, e somente com o tempo o coração de uma pessoa aparecerá. Em sua vida anterior, Wang Shong não se importava muito com esses guardas, não sabendo nem mesmo seus nomes. Após o incidente que causou um pandemônio na família, quando todos os outros guardas e governantas partiram, apenas esses dois guardas e algumas outras governantas ficaram ao lado deles, protegendo-os e servindo-os. Até a chegada da grande catástrofe que matou os dois guardas, assim como aconteceu com inúmeras outras pessoas, eles cumpriram suas responsabilidades lealmente até o fim de suas vidas. Somente naquele momento seus nomes ficaram profundamente gravados na mente de Wang Shong. Um deles se chamava Shen Hai e o outro Men Long. Eles eram os dois guardas mais leais de toda a residência. Os dois guardas olharam para Wang Shong com espanto. No passado, esse jovem mestre frequentemente agia de forma altiva e arrogante, pensando que era impróprio para ele falar com guardas tão humildes. E pensar que ele tomaria a iniciativa de cumprimentá-los também, essa foi a primeira vez que ele fez isso. Os dois podiam ver o espanto nos olhos um do outro. Wang Shong sabia o que eles estavam pensando, mas ele simplesmente sorriu silenciosamente. A solidificação de um rio não acontece em um único dia de geada. A impressão que todos tinham dele no passado era simplesmente muito ruim. Seria difícil mudar a concepção que eles tinham dele em um curto período de tempo. No entanto, depois de dar o primeiro passo, ele continuará a dar o segundo e o terceiro. Um dia, eles compreenderão que ele realmente mudou. Colocando as mãos na aldrava de cabeça de leão, Wang Shong empurrou com grande força. Gia, a porta rangeu ao abrir, ecoando alto no grande salão. Depois disso, ele entrou. Antes que Wang Shong pudesse distinguir claramente qualquer coisa, o aroma profundo de várias iguarias que faziam alguém salivar chegou ao seu nariz. Na sala enorme, uma grande mesa que era suficiente para mais de uma dúzia de pessoas se sentarem ao lado dela foi colocada no meio. Havia mais de 20 pratos suntuosos colocados sobre ela. Com uma única baforada, seu apetite foi fisgado. Wang Shong sentiu seu estômago protestar de fome. Pensando nisso, nos 7 dias em que ele ficou de castigo, a comida que ele comeu foi principalmente insossa, longe da atual variedade que estava diante dele. Entretanto, apesar da fartura que havia diante dele, havia algo errado na atmosfera à sua frente. Wang Shong sentiu um arrepio no coração. Levantando a cabeça para dar uma olhada, viu as expressões sombrias nos rostos de seu pai e de sua mãe. Nenhum deles estava olhando para ele. Embora o aroma da comida estivesse pairando ao redor da mesa de jantar, havia duas pessoas que não estavam se movendo. Por outro lado, sua voraz irmãzinha estava enterrando a cabeça na comida. Uma mão dela segurava um par de hachis enquanto a outra segurava uma tigela. Sua boca se movia sem parar enquanto a comida desaparecia rapidamente em sua boca. De seu ângulo, ele só conseguia ver as duas tranças em sua cabeça pulando para cima e para baixo. Essa irmãzinha dele só tinha 2 hobbies, um era comer e o outro era brincar. Wang Shong quase morreu de choque na primeira vez que a viu comendo. Como isso poderia ser uma garotinha? Era obviamente uma fera voraz. No entanto, quando se considerava sua força surpreendente, tudo fazia sentido. Em sua família, sua irmãzinha era a única que tinha permissão para comer fora dos horários oficiais das refeições. Sua voraz irmãzinha geralmente fazia muito barulho com suas tigelas e utensílios enquanto comia, mas dessa vez, sua boca estava bem aberta, mas nenhum som foi produzido. Estava claro que havia algo errado com a atmosfera. O ar no grande salão parecia tão denso que poderia ser sufocante. Enquanto pegava sua tigela e comia freneticamente, ela lançou um olhar de simpatia para Wang Shong. Ela já podia ver o destino trágico que estava prestes a acontecer com seu irmão mais velho. Essa garotinha pode ser inocente, mas ela era excepcionalmente vingativa. Ela não esqueceu como seu irmão mais velho mentiu para ela agora mesmo. Wang Shong não tinha tempo para se incomodar com essa irritante irmãzinha dele. Ele sabia que, embora a punição tivesse acabado, esse assunto estava longe de acabar. Pai, mãe. Diferentemente de antes, Wang Shong não andou direto para seu assento e se enterrou na comida como um avestruz. Em vez disso, ele circulou ao redor da mesa de jantar até seu pai e sua mãe e parou diante deles. Ao ver as ações de Wang Shong, a boca de sua irmãzinha ficou bem aberta. O que o irmão dela estava fazendo? Ele não sabia que o pai e a mãe ainda estavam no auge da raiva? Era suicídio correr até eles em tal momento. Porém, algo que deixou a menina ainda mais chocada ocorreu. Eu sou o culpado por esse assunto. Vou cortar meu relacionamento com eles e ficar longe deles no futuro. Wang Shong pediu desculpas com a cabeça baixa.
A garotinha levantou seus achis e olhou fixamente para seu irmão. Ela estava tão surpresa que seu maxilar inferior estava prestes a cair no chão. O que aconteceu? Pensar que seu irmão tomaria a iniciativa de confessar seus erros. Certamente ela ouviu errado? Esfregando os olhos, ela confirmou que não estava ouvindo errado. No grande salão, a atmosfera pesada e parada aliviou-se um pouco. Sentada no assento principal da mesa de jantar estava uma senhora de meia-idade vestida com um robe de seda esmeralda com o cabelo penteado em um coque. Neste momento, a descrença brilhou nos olhos da bela senhora enquanto seu rosto se contraiu levemente. Essa criança realmente admitiu seus erros? Zhao Shuhua não conseguia acreditar no que ouvia. Ela o havia repreendido sobre esse assunto inúmeras vezes, até mesmo recorrendo a surras e castigos para fazê-lo mudar de ideia, mas ele não tinha intenção alguma de ouvir suas palavras. Às vezes, Zhao Shuhua pensava em si mesma como uma mãe fracassada. Isso a deixava extremamente deprimida, só que ela nunca havia expressado isso diante dos filhos. Mas dessa vez, ele tomou a iniciativa de admitir suas falhas. Essa criança realmente mudou para melhor? Naquele momento, Zhao Shuhua ficou um pouco assustada. Ela desejava muito que seu filho tivesse realmente mudado para melhor, mas tinha medo de que isso fosse apenas um desejo seu. Afinal, o desempenho dele no passado era simplesmente abominável demais. Seu filho não filial, você ainda sabe admitir seus erros? Era uma voz fria como gelo. Vinha do pai de Wang Yishong, Wang Yan. Ele tinha um rosto severo e um olhar penetrante que exercia uma pressão intensa sobre alguém, como se alguém estivesse diante de uma lança apunhalando diretamente. No livro dos ritos, é dito que um pai deve ser amoroso e um filho deve ser filial. Embora Wang Yishong se sentisse pressionado pelo olhar de Wang Yan, ele sabia que seu pai já estava mantendo seu poder sob controle para não machucá-lo. O que você está dizendo? Você acha que é impossível para Xonger se arrepender de suas ações? Você não ouviu admitir suas falhas? No começo, Zhao Shuhua estava preocupada que Wang Yishong estivesse simplesmente dizendo aquelas palavras para consolá-la. Mesmo assim, ao ouvir as palavras do pai Wang, ela imediatamente ficou descontente. Era uma regra na corte real que as damas não deveriam interferir na política e, como tal, Zhao Shuhua nunca interferiu no trabalho militar e político do pai Wang. No entanto, como o pai Wang estava frequentemente fora comandando o exército, a residência e as 4 crianças eram supervisionadas principalmente pela Madame Wang. Na questão da educação das crianças, Madame Wang tinha autoridade absoluta na família. O pai Wang podia ter autoridade total sobre o comando do exército em guerras, mas em casa, sua autoridade era inferior à da Madame Wang. A cabeça de Wang Yishong estava baixada, mas ele conseguia discernir suas expressões claramente. Seu pai ainda tinha um rosto de aço e ele se recusava a olhá-lo de frente. No entanto, sua pele havia se acalmado um pouco e não estava mais tão unida e severa como antes. Claramente, seu pedido de desculpas não foi completamente inútil. Eu ouvirei a reprimenda do pai. Eu fui muito teimoso e tolo no passado, causando tristeza ao pai e à mãe. De hoje em diante, eu mudarei novamente. Wang Yishong disse com a cabeça ainda abaixada. Aquela única frase fez com que o pai Wang e a mãe Wang levantassem suas cabeças. Ambos puderam ver espanto nos olhos do outro. E pensar que ele não iria retrucar ao ser repreendido, talvez o sol tivesse nascido no oeste hoje. Seu pedido de desculpas pode ter sido apenas no calor do momento, mas sua resposta claramente não foi assim. Será que esse filho não filial realmente mudou para melhor? Xonger, não dê ouvidos às palavras do seu pai. Apresse-se e sente-se. Como uma família, deveríamos estar comendo juntos harmoniosamente. Não é seguro que você tenha essa expressão. A mãe Wang diz apressadamente. Com um sim, Wang Yishong respondeu. Ele caminhou obedientemente até seu assento e sentou-se. Seu rosto ainda estava abaixado e ele sentou-se ali em silêncio. O pai Wang e a mãe Wang ainda não tinham começado a comer, então Wang Yishong também encontrou imóvel. Essa ação envolveu outra onda de espanto no pai Wang e na mãe Wang. Quem se sentiu mais feliz e aliviado naquele momento foi a mãe Wang, Zhao Shuhua. Quem não espera que seu próprio filho voe até os céus como um dragão? No entanto, o comportamento dessa criança dela cortou seu coração uma e outra vez. Poderia ser que suas preces foram atendidas, e essa criança finalmente se tornou sensata? Nesse momento, Zhao Shuhua quase caiu no choro de tanta felicidade que transbordava em seu coração. O coração de Wang Yishong estava cheio de culpa. Wang Yishong viu claramente as respostas de sua própria mãe. Apenas ações simples como pedir desculpas e sentar-se corretamente à mesa de jantar poderiam deixá-la tão encantada. Por meio disso, ficou claro para ele o quanto ele foi uma babaca em sua vida passada. Em sua vida anterior, ele foi solicitado a transcender aqui de outro mundo e, portanto, ele rejeitou tudo. Embora ele sempre tenha sido tratado como filho, no fundo do coração de Wang Yishong, sempre havia um pensamento persistente de que eles não eram seus verdadeiros pais. Por isso, Wang Yishong sempre se sentiu distante deles.
Foi também por isso que em sua vida anterior, apesar das surras e palestras, ele decidiu a não ouvir os ensinamentos deles. Wang Shong sempre pensou que este não era seu mundo e que ele era apenas um transeunte aqui. Todos e tudo, apenas bolhas passageiras em sua vida. No entanto, a realidade provou que ele estava errado. Somente quando alguém perde o que possuía é que aprende a valorizá-lo. Aqueles que não têm nada saberão somente o quão precioso tudo é. Em sua vida passada, depois daquele incidente que provocou a queda de seu clã, ele pensou que o comportamento que havia demonstrado anteriormente faria com que seu pai, sua mãe e seus parentes desistiram dele. No entanto, foram eles que, durante seus momentos mais árduos e difíceis, naqueles dias em que ele viveu fugazmente, ficaram casualmente ao seu lado e cuidaram dele. Se houvesse um bocado de arroz, ele seria o primeiro a recebê-lo. Lembrando-se de sua mãe, que ainda não tinha 50 anos, com uma cabeça cheia de cabelos brancos como se fosse uma idosa de 70 anos, Wang Shong sentiu-se cheio de culpa. Sua mãe passou os últimos momentos de sua vida em seu abraço. Quando aquela figura aparentemente indomável caiu, Wang Shong ficou chocado ao perceber quão frágil e fraco seu corpo era. O coração de Wang Shong sangrou. Foi naquele momento que o coração de Wang Shong se despedaçou e morreu. Nos 30 anos seguintes, Wang Shong era apenas um zumbi ambulante. Ele lembrava do quão bem sua mãe o tratava. Naquele momento, Wang Shong chorou. Naquela chuva pesada, ele rugiu em agonia. Essa foi a primeira vez que ele chorou tão dolorosamente depois de vir a este mundo. Naquele momento, o mundo inteiro desabou. Wang Shong acordou, mas era tarde demais. Nada mais poderia ser mudado. Talvez, os céus tenham ouvido sua voz e decidiram dar uma chance de recomeçar. Olhando para sua mãe, Wang Shong sentiu seu coração doer. Mãe, não se preocupe. Nesta vida, eu não vou te deixar triste. Eu não vou permitir que ninguém te machuque, ninguém mesmo. Abaixo da mesa, os punhos de Wang Shong estavam cerrados com força. Venha comer. Podemos conversar depois da refeição. A senhora Wang, ao Shuhua, estava de bom humor pegando seus hashis. Ela colocou um grande pedaço de frango assado no prato de Wang Shong. Mãe, você também deve comer. Wang Shong pegou seus hashis e colocou um grande pedaço de carne no prato de sua mãe também. A senhora Wang ficou muito feliz e aliviada. Mesmo para o pai Wang, de rosto de aço, que estava extremamente insatisfeito com Wang Shong, seu rosto suavizou-se significativamente ao ver suas ações. Nos 3 guias cardeais e nas 5 virtudes constantes, a piedade filial era o primeiro valor. Para esse sujeito saber pegar comida para sua mãe, foi uma grande melhoria. A grande confusão que ocorreu dessa vez provavelmente despertou seus sentidos. Quando pensou nisso, Wang Yan assentiu com a cabeça em aprovação. Pai, mãe. Eu aproveitaria esta oportunidade para informá-los de algo, e espero que vocês dois consigam concordar com isso. Quando todos estavam prestes a comer, Wang Shong abaixou os hashis. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele parecia estar pensando se deveria falar sobre o outro assunto que tinha em mente. O que você quer dessa vez? Ao dizer essas palavras, a pele do pai Wang escureceu e seu olhar ficou frio. Essa besta! Depois de fazer algo assim, pensei que ele teria mudado para melhor. Verdadeiramente, um leopardo nunca muda suas manchas. Depois de dizer tanto e se comportar tão obedientemente, descobriu-se que era tudo uma preparação para negociar com eles. Ele gostaria de ver o que esse filho não filial dele estava fazendo agora. Shonger, o que você gostaria de dizer? Ao contrário do pai Wang, a mãe Wang estava muito interessada no que Wang Shong tinha a dizer e seu tom carregava um toque de expectativa. Talvez fosse da natureza de uma mãe acreditar em seu filho incondicionalmente. Nesse ponto, a mãe Wang não pensou no assunto tão profundamente quanto o pai Wang. Com a cabeça baixada, um olhar de contemplação apareceu no rosto de Wang Shong. Essa seria a chave, assim como a única maneira de reconquistar a confiança de seus pais. Wang Shong sabia que o que ele iria dizer mudaria sua vida. Pai, mãe, pensei muito sobre esse assunto e eu quero me juntar ao exército. Disse Wang Shong. No momento em que suas palavras soaram, todo o grande salão pareceu tremer. Naquele momento dividido, todos ficaram estupefatos. Mesmo juntando tudo que Wang Shong havia dito antes, ainda não foi tão impactante quanto este. A boca da senhora Wang tremeu. Ela olhou fixamente para o filho e as palavras pareciam ter ficado presas na garganta. Essa notícia era chocante demais para ela, ela precisava de tempo para digeri-la. Até mesmo o pai Wang, que vinha tratando Wang Shong friamente todo esse tempo, sem nem mesmo olhá-lo diretamente nos olhos, tinha uma expressão de espanto em seu rosto antes endurecido. Ele era um general de um exército e havia liderado tropas para a guerra. Ele era alguém que nem piscaria um olho mesmo se montanhas desabassem. No entanto, esse único assunto de que Wang Shong falou era simplesmente chocante demais para ele. Esse filho dele era simplesmente muito travesso. Ele não tinha motivação alguma e desperdiçava seu tempo.
Ele até fez amizade com mais companhias e o incidente de estupro dessa vez envergonhou todo o clã Wang, tornando motivo de chacota na cidade. Depois que a dor em seu coração se acalmou, ele finalmente decidiu enviar Wang Shong para o exército com antecedência. O quartel militar desafiava os limites físicos e mentais de uma pessoa. Talvez fosse o único lugar que poderia levar esse filho não filial dele para o caminho certo. Mesmo que Wang Shong não falasse sobre esse assunto, ele estava preparado para trazer isso à tona durante a refeição. Sua vontade era resoluta e, independentemente de a mãe Wang e Wang Shong concordarem ou não, esse assunto seria resolvido de um jeito ou de outro. Ele nunca pensou que Wang Shong tocaria no assunto antes dele. Foi precisamente porque ele sabia que tipo de pessoa era esse seu filho não filial que o rosto de pôquer do pai Wang desmoronou. Ele sabia que era difícil para Wang Shong reunir tal determinação. Entrar para o exército não era uma piada. Era cheio de perigos e ameaças. Se ele tivesse pensado nas ações anteriores de Wang Shong como uma tentativa de manobrar em torno delas, então a questão dele se juntar ao exército esmagou todas as dúvidas que ele tinha. Afinal, esse assunto não era para ser brincadeira. Um filho pródigo que retorna é mais precioso que ouro. Poderia ser que, depois de passar por tanta coisa, esse filho não filial dele finalmente se arrependeu e decidiu começar de novo? Neste instante, o pai Wang ficou em êxtase. Ele começou a acreditar que seu filho havia realmente mudado. Olhando para suas expressões, Wang Shong sabia que suas palavras conseguiram comovê-los. Dado seu conhecimento de sua vida passada, Wang Shong sabia que, mesmo que não mencionasse esse assunto, seu pai mencionaria a questão de alistá-lo no exército durante esta refeição como punição por suas ações. Naquela época, ele protestou por muito tempo, mas foi tudo em vão. A determinação e a vontade endurecidas de seu pai não seriam movidas. Já que ele sabia disso com antecedência nesta vida, ele poderia muito bem trazer isso à tona a ele mesmo. Dessa forma, ele poderia mudar a impressão que seu pai tinha dele e ganhar sua confiança. Além disso, pensando bem, isso não foi realmente nada ruim. Só que valia a pena pensar em como ele deveria fazer isso. Shonger, você ainda é um pouco jovem demais para se juntar ao exército. No entanto, não é realmente um grande problema. Você já pensou onde quer se alistar? Eu irei cumprimentá-los com antecedência. Disse o pai Wang. No passado, ele frequentemente se referia a Wang Shong como um filho não filial. No entanto, desta vez, ele escolheu se referir a ele como Shongir. Desse fato em si, era claro ver que a decisão de Wang Shong o havia encantado. Pai, pensei sobre o assunto. Gostaria de começar pelos campos de treinamento. Antes que o metal possa ser moldado em uma espada, ele tem que ser suficientemente resistente. Gostaria de entrar no campo de treinamento Kung Fu para treinar minhas artes marciais antes de entrar para uma divisão. Campo de treinamento Kung Fu? Desta vez, o pai Wang ficou realmente chocado. Ele tinha acabado de receber notícias da corte real sobre a decisão do imperador de estabelecer os 3 grandes campos de treinamento, Kung Fu, Shen Wei e Long Wei. Eles se tornariam os campos onde os jovens da Grande Tang treinariam. Esse assunto foi confirmado há pouco tempo. Dado quão confidencial o assunto era, como esse filho não filial soube disso? No entanto, pensando bem, esse filho desleal tinha feito muitas mais companhias, então talvez ele tenha ouvido as notícias por meio delas. Por que você escolheria o campo de treinamento Kung Fu? Há também os campos de treinamento Shen Wei e Long Wei. Kung Fu foi criado especialmente para filhos de oficiais militares comuns. Por outro lado, Long Wei e Shen Wei são de nível muito mais alto que Kung Fu. É especialmente direcionado aos filhos da nobreza e oficiais autoritários. O treinamento que alguém receberá lá deve ser muito mais completo e de nível mais alto que Kung Fu. Talvez seja útil para o seu futuro se você for para lá. Se desejar, posso usar a influência do seu avô para listá-lo no campus de treinamento Shen Wei e Long Wei. O pai Wang era apenas um general nas fronteiras e não era um membro da nobreza. Como tal, Wang Shong era apenas um filho comum de um general. No entanto, o avô de Wang Shong era diferente. Ele era um súdito meritório que auxiliou o atual imperador a subir ao trono. Depois disso, ele foi até promovido a se tornar o premier de esquerda e seus alunos e velhos amigos estavam por toda a dinastia Tang. Embora já estivesse aposentado, ele ainda exercia considerável influência. Usando a influência do avô de Wang Shong, não houve nenhum problema em alistar Wang Shong no campo de treinamento Shen Wei ou Long Wei. Wang Shong ficou em silêncio. Seu pai tinha boas intenções em mente, mas Wang Shong sabia que a verdade era o oposto do que o pai Wang disse. Dos 3 grandes campos de treinamento, Kung Fu era o melhor. Em sua vida anterior, neste período, o sábio imperador queria escolher pessoal capaz entre os filhos da nobreza e oficiais para organizar um exército juvenil. Como tal, ele estabeleceu os campos de treinamento Kung Fu, Shen Wei e Long Wei. No começo, quando tudo ainda estava na fase primária, todos pensavam que Shen Wei e Long Wei tinham uma posição mais elevada que Kung Fu e que eram escolhas melhores. Depois disso, por um longo período de tempo, haveria constantemente muitas pessoas tentando de todos os meios se espremer para entrar nesses 2 campos de treinamento.
No entanto, Wang Xiong sabia que o tempo acabaria provando que Kung Fu era o melhor dos três. Nos dias que se seguiram, quando a catástrofe aconteceu, o país mergulhou no caos e todos os generais mais velhos caíram um após o outro. Quase 90% dos generais altamente capazes que apareceram no grande Império Tang depois vieram do campo de treinamento de Kung Fu. No entanto, seria difícil explicar isso ao pai. Pai, pensei um pouco sobre o assunto e ainda acho que Kung Fu é mais adequado para mim. Conheço a maioria dos descendentes na capital. O pai quer que eu vá para Longvei ou Shenwei, mas os outros definitivamente estão pensando a mesma coisa também. Se eu fosse entrar no campo de treinamento de Longvei ou Shenwei, eu não me encontraria com mais ou e os outros. Wang Xiong só conseguiu encontrar outras razões para explicar a situação ao pai. Inicialmente, o pai Wang ainda se opunha à decisão de Wang Xiong. No entanto, depois de pensar um pouco, Wang Xiong mal havia terminado as coisas com aquelas mais companhias dele. Era difícil para ele se arrepender e mudar para melhor. Se ele andasse com mais ou e os outros neste ponto e voltasse a ser como era no começo, ele não se arrependeria para o resto da vida? Isso iria contra suas intenções de mandá-lo para o exército. Já que você já decidiu, faremos do seu jeito. O pai Wang disse com uma carranca. Ele não concordou com a decisão de Wang Xiong, mas o que Wang Xiong disse também fez sentido. Ele podia aceitar a contragosto a explicação de Wang Xiong. Independentemente do que você, pai e filho, tenham a dizer, digam depois da refeição. Changer, ignore Siu Pei. Continue, comendo. A senhora Wang ouviu tudo claramente ao lado, pois estava de excepcionalmente bom humor. Inicialmente, quando ela ouviu que Wang Xiong queria se juntar ao exército, ela levou o maior susto de sua vida e sua preocupação com seu filho tomou conta de seu coração. No entanto, ao ouvir que era apenas o campo de treinamento, ela deu um suspiro de alívio. O clã Wang era uma família de generais e Wang Xiong já tinha 15 anos. Ir para um campo de treinamento antes de se juntar oficialmente a um exército era algo que Madame Wang podia aceitar. Esse era o caso da maioria dos clãs gerais na capital. Como descendentes de tal família, eles tinham que pisar no campo de batalha mais cedo ou mais tarde. Isso foi algo que as madames da capital tiveram que compreender e aceitar desde o início. Wang Xiong não disse mais nada. Pegando seus hashis, ele começou a comer. Eu me pergunto se o pai seria capaz de aceitar as palavras que vou dizer mais tarde. Wang Xiong estava um pouco ansioso. Mesmo tendo mudado com sucesso a impressão que seus pais tinham dele, Wang Xiong sabia que esse era apenas o primeiro passo. O próximo era o que era crucial. Fim dos capítulos 2 e 3. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.